Quando a gente vê uma criança abrindo assim a janelinha, quando essa criança ela consegue ver, que ela consegue ler, assim, a satisfação dela, de perceber que ela também consegue. Eu fico imaginando quanto isso já não vai abrir na vida dela. Ano passado, assim que a gente assumiu a prefeitura, nós identificamos uma coisa muito preocupante. O nosso nível de crianças no segundo ano, com fluência em leitura, estava baixo. E quando a gente tem um alicerce fraco, tudo que você construir em cima é instável. E o alicerce para a educação das crianças é a leitura, né? Geralmente a resistência é em relação à forma como o material está estruturado, e nisso eu me identifico plenamente. Primeira vez que eu vi o material, eu também estranhei. Como assim um livro que não tem ali muitas ilustrações, né? Fichas de leitura, uma janelinha para guiar a leitura, mas diante de resultados não tem muito que a gente pode questionar. A partir do momento que foi liberado que iniciássemos o trabalho, oferecemos o melhor da gente, um acompanhamento realmente muito focado no desenvolvimento dos índices de Maringá. Então, aqueles que se predispuseram colheram ótimos resultados. A educação ela não caminha sozinha, ela caminha por meio de métodos, diretrizes, mas principalmente de estudos científicos. E é isso que o método Interact vem contribuindo com a Rede Municipal de Ensino de Maringá. A gente percebe que a criança aprende muito rapidamente. Isso depende também do mediador, professores, profissionais que de fato atendem às expectativas do que a sociedade precisa, porque a alfabetização ela tem uma função social e o método traz isso. O que nós observamos ano passado, que nós estamos observando com as escolas que estão realmente empregando essa metodologia, é que as crianças estão tendo um avanço. Quando o método chegou, chegaram os livros primeiro, antes da explicação, nós começamos a olhar, eu comecei a olhar o livro, já me assustei com aquilo lá. No início eu falei, é um retrocesso, foi um retrocesso, esse é o sentimento. Já fechei, não quis nem olhar o restante do material, que não iria dar certo. Foi assim, muito rápido o resultado, assim, foi onde me chamou a atenção. Eu, opa, né? Tem alguma coisa aí. Eu vim aqui para ouvir vocês lendo, porque eu fiquei sabendo que essa turma está aprendendo a ler e que adora ler, é verdade? Sim, né? Foi muito positivo o meu trabalho ano passado. Todos os alunos saíram lendo. Eles mesmos já chegam, já pegam o livro Interact, já vai se organizando. E eu já percebi agora no final do primeiro trimestre que a leitura já está vindo aí, já está acontecendo e a escrita também. É aquele compromisso de trocar as lentes e falar assim, não, eu vou tentar com o Interact para ver como que vai ser essa nova experiência. Eu tive resultado com alunos que tinham diagnóstico de TDAH, tomava medicação, aluna que tinha alguns problemas emocionais, que estava atrapalhando na questão do aprendizado, e eu fui trabalhando em Interact. Então o professor ele tem que estar motivado. Ele tem que deixar, eu falo para eles, quando eu saio para vir dar aula, eu deixo meus problemas embaixo da cama, o meu cansaço embaixo da cama. Eu estou aqui para vocês. Então a criança sentindo que você está ali para eles e que você quer muito que eles consigam, isso tem um diferencial enorme na vida deles. Que me chamou a atenção porque assim, é pouquíssimos erros. As trocas que nessa fase eles têm com esse trabalho não houve, sabe? Eu fui visitar algumas escolas para ver a aplicação do método, para olhar na prática, ali dentro da sala de aula, como que isso estava acontecendo. E foi interessante porque eu encontrei algumas professoras que no começo não acreditavam, que demonstravam resistência e que depois tiveram que concordar que de fato o método funciona. E aí nesse processo não foi apenas uma concordância, não foi dizer não, tudo bem, que vá. Ao contrário, foi uma conversão. Elas entenderam que realmente o método é bom, ele funciona e que elas deveriam acelerar o processo, que elas deveriam se engajar nesse processo, mergulhar de cabeça e adotar isto como uma solução importante. E todas as pessoas da nossa equipe que fizeram isso tiveram lá nos indicadores
resultados fantásticos, que as crianças precisam acima de qualquer coisa. No ano passado, nós tivemos menos de 5 meses de aplicação no método nas escolas de Maringá e muitas dessas escolas alcançaram índices de mais de 80%, algumas chegando a 100%. Muitos professores se abriram para essa nova forma de aplicar, valorizando todo o investimento realizado pela Prefeitura e colheram bons frutos. E por isso nós acreditamos que é muito importante valorizar o trabalho de profissionais comprometidos e fizemos então um evento muito bonito, idealizado pela Secretaria de Educação, em que pudemos premiar algumas dessas escolas e alguns professores. Tivemos a presença do prefeito Silvio Barros, da primeira-dama Bernadette, e foi muito importante para a gente poder olhar para esses professores, para esses diretores e supervisores e dizer o nosso muito obrigado. Bom revê-la, querida. Tudo bem? Tchau. Nos lugares onde o método tem sido aplicado, as histórias que escutamos são histórias de transformação. O aluno, né, que se destacou com o método, a família dele é de origem haitiana. Ele é nascido no Brasil, mas a família tem dificuldade com a língua portuguesa. Então, foi um desafio mesmo alfabetizá-lo e o método ajudou muito. O que nós percebemos? Ele tinha uma certa ansiedade nesse processo, porque ele não compreendia ainda muito a questão da escrita, da leitura, né, que precede, né, a escrita. A partir do momento que ele começou a compreender com o método, com a professora, o trabalho da professora, que é um mérito muito grande, né, que ela assumiu realmente ali o processo do ensinar, do fazer, acreditou, ele descobriu essa questão da leitura. Então isso também trouxe o quê? Um alívio, né, uma calma para ele refletir no comportamento e consequentemente na aprendizagem dele também. Como vou achar as coisas à noite? Não estou achando o que procuro no porta-chaves. Onde que estava a chave? Porta-chaves. Muito bem. Muito bem. Tudo aquilo que o método propõe avança todas as habilidades em que o aluno está sendo formado, está sendo treinado. Ele tem amigos aqui, muitos amigos. Então é uma criança que a gente acredita que o pontapé inicial foi dado e agora depende, né, de outros profissionais que estão fazendo parte da vida dele, que continuam incentivando ele. Então, dando um caminho, ele pode transformar a realidade dele. E ele está vencendo pouco a pouco. Para mim foi assim, um socorro, tá? Porque a gente já vinha trabalhando, né? E eu sentia muita dificuldade assim, nessa falta de sistematização, de uma sequência lógica no ensino. Você conseguia alfabetizar, mas devagar. E aí, colocando em prática, a gente foi ficando bem animada assim, de ver que realmente estava funcionando. Porque uma pessoa que não consegue ler, ela não consegue ver o mundo, né? É para isso que eu trabalho, na verdade, né? Para ver esse sonho assim da criança se concretizar, né? É muito impressionante ouvir o relato de uma professora que viu uma transformação de uma criança que estava desacreditada. E ela pôde provar que é possível alfabetizar. O professor olhar para essa criança acreditando nela, mostrando que ela é capaz, trabalhando nessa criança o sentimento de competência dela. Então, é esse tipo de testemunho que motiva a gente, ele estimula a gente a continuar investindo em coisas novas, em coisas que os resultados foram uma demonstração muito clara do acerto na decisão que a gente tomou de adotar essa metodologia de alfabetização na nossa rede escolar. Lo, lá, lo, lo.